Capítulo 549, Fracasso Absoluto 1. Orelhas pontudas, pele brilhante. Você era realmente um elfo quando estava vivo? Perguntou Lit. Faltavam menos de 20 minutos para o exército derrubar a casa, mas enquanto lidava com o imortal enlouquecido, ele precisava de tato e oportunidade para dar as más notícias. Isso ou uma fuga oportuna, fingindo não saber nada sobre o que estava acontecendo. Lit teve que tocar de ouvido. O quê? Deuses, não. Isso me faria um idiota hipócrita. Este é apenas um efeito colateral de drenar tantos pseudo-elfos. Isso vai desaparecer com o tempo. Eu sou, ou melhor, fui humano. Zolgrish caminhou até o dispositivo, dissipando a barreira que o envolvia com um aceno de mão. Então, ele precisou de um canto curto para desligá-lo e um mais longo para fazer os feitiços imbuídos dentro do anel adamantino enlouquecerem e destruir o artefato. Depois que um processo de forja foi concluído, ele não poderia ser refeito. Osmog e Danka haviam corrompido o amplificador para sempre. Zolgrish não tinha como corrigir sua violação. A destruição do artefato libertou as almas presas dentro das esferas de fumaça que orbitavam ao seu redor, esperando para receber novos corpos. Cada um deles lançou um pequeno pilar de luz que disparou em direção ao céu, enchendo o ar viciado do laboratório com uma sensação de alegria. Lit instintivamente lançou Visão da Morte para observar a cena que se desenrolava à sua frente. A seus olhos, o espaço ocupado pelo amplificador parecia um buraco negro desabando sobre si mesmo. Sem sua atração constante, as almas das criaturas aprisionadas dentro do complexo subterrâneo foram liberadas. No início, apenas alguns conseguiram sair, mas conforme o buraco negro desaparecia, mais e mais almas escapavam de suas garras até que uma saraivada de tiros começou quase cegando Lit. No entanto, ele não teve tempo para apreciar o show de luzes, nem para se perguntar por que ele podia sentir as emoções fugazes das almas, enquanto os solos não. Seus olhos estavam fixos em Zolgrish, que sob o efeito da Visão da Morte morreu várias vezes no espaço de alguns segundos, mas sempre da mesma maneira. Seu corpo voltaria a ser um esqueleto rachado antes de virar pó. Assim como a duquesa na festa de aniversário de Girne. Foda-me de lado. Essa mulher também era um Lich. Deve ser isso o que acontece quando você quebra seu filactério. A única questão que resta é se os reais estão cientes da verdadeira identidade da duquesa e, se sim, como eles lidam com os nobres mortos-vivos sob seu governo. Pensou Lit. Isso é um desastre. Zolgrish suspirou. Sem Danka e Osmog não posso fazer outro amplificador. Perdi anos para construir este lugar, mais anos para equipá-lo com todos os instrumentos de que precisava e décadas para fazer aquela maldita coisa. É o maior fracasso da minha carreira. Sua raiva era quase tangível e as correntes de mana que ele emitia eram tão violentas que Vision parou de mostrar sua morte. Para piorar ainda mais as coisas, aqueles macacos excitados e seus ataques denunciaram a posição do laboratório. Mesmo que não o fizessem, apenas alguém burro, cego e surdo poderia perder todos aqueles fogos de artifício. Eu preciso sair daqui. Zolgrish restaurou o poder de seu laboratório, tornando a visão de vida e o sentido de mana inúteis novamente. Sobre meu pagamento. Lit não gostou da reviravolta repentina dos acontecimentos. O Lich estava com pressa, girando várias alavancas e pressionando ainda mais botões nos vários painéis holográficos que apareciam acima das várias forjas. A quantidade de mana no ar estava ficando mais espessa a cada segundo, fazendo a pele de Lit arrepiar. Sim. Eu não esqueci. Normalmente, eu faria um tour pelo meu tesouro e deixaria que você escolhesse uma recompensa de sua escolha dentro do razoável. Infelizmente, não tenho muito tempo. Você é um ranger, certo? Zolgrish perguntou. Lit balançou a cabeça em resposta. Se até Hatpak reconhecesse seu uniforme, perturbado ou não, Zolgrish seria capaz de fazer as contas. Isso significa que todo o exército sabe sobre este lugar. Eles vão invadir este lugar em horas, enquanto eu precisaria de meses para levar tudo comigo. Estou enfraquecido e quase sem mana.
Alguns golpes seriam suficientes para destruir minha forma física, e depois de ficar longe do meu filactério por tanto tempo, não sei quanto tempo levaria para voltar com força total. Em vez de ser roubado às cegas, prefiro destruir tudo sozinho. A determinação em sua voz não deixou espaço para debate. E quanto a mim? Lid se recusou a mudar de assunto. Aisin Zougrish apertou outro botão e a interface holográfica passou de um azul brilhante para um vermelho escuro piscante. Você pode ficar com o que quer que tenha feito para me salvar. Além disso, quero que fique com isso. Um bater de palmas fez com que uma forja aparecesse no meio da sala. É o único intacto que sobrou. E depois de coletar meus pertences mais preciosos, não tenho mais espaço dentro dos meus itens dimensionais para armazenar algo tão volumoso. Seria um desperdício destruí-lo. É puro inflexível. Lir colocou a mão na enorme mesa prateada, sentindo sua mana fluir por ela sem encontrar qualquer resistência. Sim, querido Feron. Agora me dê os artefatos que Osmog tinha consigo mesmo. Eles são o último lote que fiz com meus assistentes traiçoeiros e não tem preço. Eles deveriam ser. Zougrish os listou como uma memória incrível para alguém capaz de acertar o nome de Lit nem mesmo uma vez. Pelo menos Solos teve algum tempo para estudá-los. O problema é que, além do espelho, não tenho ideia do que eles fazem, pensou Lit. Ele também tinha isso. Lit entregou ao lixo a esfera de prata. Ele ainda considerava o lixo comparado ao revigoramento. Minha borracha. Aquele bastardo ainda se atreveu a roubar meu material de escritório. Você pode ficar com ele. Eu os produzo e os perco a granel. Esses pequenos insetos desaparecem como se tivessem vontade própria. Agora é melhor você ir. O lugar inteiro vai explodir em menos de um minuto. Lit armazenou a mesa de forja. Só então ele se permitiu sorrir. Ele deu a Zougrish todos os artefatos que listou, mas Osmog tinha realmente mais. Eu teria devolvido o espelho e a esfera de qualquer maneira. Ratpak testemunhou Osmog usando-os. Eu não podia me dar ao luxo de ser delatado e então viver cuidando de minhas costas de Zougrish. Agora eu tenho um cristal roxo, muitos ingredientes que as Dríades me presentearam e uma forja inflexível. Tenho tudo o necessário para criar uma obra-prima. Pensou Lit. Sim, uma pena que não temos ideia do que criar. Solos apontou. Ou obtemos as plantas de algo que vale a pena usar esses tesouros, ou você precisa parar por alguns anos para criar o nosso próprio e fazer alguns testes. Afinal, temos apenas um bloco de inflexível. Lita estava prestes a repreender algo sobre uma versão melhorada do Guardião quando seu amuleto de comunicação militar chamou sua atenção. Ranger Veren, você cópia. O holograma do Brigadeiro General Vorg apareceu. Senhor, o que está fazendo aqui? Perguntou Lit. Perdemos seu sinal cerca de meia hora atrás, então seu supervisor enviou os guardiões para verificar a situação. O momento combina com a emboscada. Provavelmente os escudos do laboratório bloquearam as interferências externas. Pensou Lit. Eles encontraram um pequeno exército esperando por eles e quase foram mortos. Onde você está agora? Fora do complexo. Por quê? Lit disse. A resposta de Vorg foi encoberta pelo som estrondoso de um terremoto que fez parte da espinha quebrada afundar várias centenas de metros abaixo do nível do solo. Capítulo 550, Fracasso Absoluto 2. Isso demorou menos de um minuto. Não faz sentido. Se Zougrish quisesse me matar, ele poderia ter apenas tentado mexer em meu teleporte. Pensou Lit. Bons deuses. Recebi ordens para fazer as matrizes entrarem em colapso e matar todos os monstros lá dentro, mas não assim. Vorg disse. Todo um antigo laboratório, séculos de conhecimento. Tudo perdido para sempre. O que diabos aconteceu lá? Eu não tenho ideia. Lit mentiu descaradamente. Depois de derrotar o líder dos bárbaros, eu não tinha forças para lutar contra o Xamã Orc. Entre seu poderoso cristal roxo, seus lacaios mutantes e seu armamento mágico, eu não tive chance por mim mesmo. Um xamã com um cristal roxo. Vorg disse. Ele estava mexendo nas matrizes. Eu não sei. Eu estava muito ocupado salvando minha pele.
Tudo que sei é que ele estava usando seu cristal para assumir o controle da instalação. Lit respondeu. Droga! Por que você não nos contou antes? Meu feitiço e sua intromissão devem ter desencadeado um efeito dominó. Agora não há nada que possamos salvar. Com todo o respeito, senhor, afirmei em meu relatório anterior que havia um xamã. Eu não sabia sobre o cristal até que o vi com meus próprios olhos e como você mesmo disse, meu amuleto estava bloqueado. Lit não gostou das alegações implícitas na voz do brigadeiro general. Ele estava certo, é claro, mas isso não os tornava mais agradáveis. Você é realmente sortudo, filho. Se eu não tivesse esperado ouvir de você antes de ativar minha matriz, você teria morrido junto com os monstros. Não podemos nos dar ao luxo de ter um ninho tão perto das fronteiras. Especialmente um cheio de mutantes bem armados. Vorg suspirou. A versão adulterada de Lit da história fazia sentido, mas o general não iria se desculpar. O alto comando o responsabilizaria pela perda do laboratório e fritaria sua bunda. Ser legal era a última coisa em sua mente. Lit fez uma saudação e desligou antes de chamar seu supervisor para um relatório completo. Mesmo que já fosse noite, Camila respondeu imediatamente. Depois de voltar para a casa do trabalho, ela não trocou de roupa caso algo acontecesse, então ela ainda estava usando seu uniforme. Seu alívio ao ouvir que Lit estava bem não durou muito. Depois de todo esse tempo, ela estava acostumada a ouvi-lo falar casualmente sobre arriscar sua vida na batalha, mas quando ele contou a ela sobre o colapso do laboratório, Camila ficou pálida e quase deixou cair o comunicador. Ela o chamou de seu amuleto civil no momento em que Lit terminou seu relatório. Aqueles idiotas! Quando perdi seu sinal, pedi reforços para verificar sua situação, não para matá-lo. Graças aos deuses, nada aconteceu. Ela disse. Não se preocupe, você apenas seguiu o procedimento. Nada do que aconteceu é sua culpa. O pior é que consegui proteger Jambel, mas recuperar o laboratório foi um fracasso total. Não deixe para mim desta vez. Lit suspirou. Lit havia ganhado bastante dinheiro com a missão, mas não tinha nada a oferecer ao reino de Grifon. Antes de revelar a existência das minas de prata, ele quis saber se tinha direito a uma parte delas ou apenas um aperto de mão de agradecimento. Mesmo isso era um tiro longo, já que a destruição do complexo subterrâneo provavelmente espalhou os veios de prata por toda parte. Recuperar parte dos detritos pode ser ainda mais difícil do que encontrar uma nova veia. Sobre isso, já há uma nova tarefa esperando por você amanhã. Camila também estava deprimida. Ela esperava que eles tivessem algum tempo para ficar juntos, já que havia muitas coisas que ela queria compartilhar com ele. Pelo menos me diga que é um trabalho de rotina, Lit disse. Eu não quero azarar, então vou apenas contar o que li. Um nobre local, o Visconde Crumb contratou uma guilda de aventureiros inteira, supostamente para proteger sua casa e propriedades durante o bloqueio de inverno. O senhor da cidade ligou para o exército há uma semana, dizendo que Crumb estava usando seu exército particular para assediar os cidadãos de Zantia e ignorando os policiais locais. Não tivemos notícias dele desde então cabe a você verificar a situação. Ótimo! Um caso normal novamente. Com minha sorte, este Crumb está tentando ressuscitar um deus antigo, ou talvez uma abominação o tenha substituído e esteja construindo um exército de mortos-vivos maiores. Lit disse. Seus cenários ridículos a fizeram rir, pelo menos até que ela se lembrou do esquema de Trude, a estrela negra, e de repente eles não pareciam mais tão improváveis. Você não gostaria de falar sobre algo mais alegre? Ela disse enquanto tirava a jaqueta e soltava o cabelo. Como o quê? Ainda não relatei o que aconteceu a Lord Vialon, então tenho que encontrar um lugar para dormir antes de mergulhar na próxima bagunça que este trabalho tem reservado para mim. Eu até tenho nossa grande conversa esperando por mim em Belius. Você encontraria mais alegria em um cemitério do que na minha vida, como o fato de que meu primeiro dia como assistente de campo foi ótimo. Ela respondeu com um sorriso. A merda. Desculpe, Camille, esqueci completamente. Ou sobre o fato de continuar praticando minha culinária. Camila o interrompeu.
Ela havia arriscado perdê-lo muitas vezes em um único dia para se preocupar com um assunto tão pequeno. Eu trabalho das 9 às 5 e depois volto para a segurança da minha própria casa, enquanto Lita está em um relógio mortal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela pensou. Deuses, estou todo suado de estresse. Deixe-me tomar um banho rápido e depois te ligo de volta. Não precisa, quero ouvir tudo sobre o seu primeiro dia de trabalho. Terei prazer em lhe fazer companhia. Lito disse depois de se certificar de que estava completamente sozinho. Sentiu tanto a minha falta ou é apenas um pervertido? No entanto, ela não esperou por sua resposta antes de trazer o amuleto com ela no banheiro enquanto se despia. No dia seguinte, cidade de Chilita. Voltar para sua cidade natal nunca foi fácil para Camila. Graças ao seu comércio florescente, Chilita era a menor cidade na região de Keila a ter um portão de urdidura. Estava longe de ser uma metrópole e era resistente às mudanças, assim como seus habitantes. Camila tinha muitas lembranças da época em que morou lá, mas nenhuma feliz. Ela voltaria apenas para visitar sua irmã, Zinnia, e não era uma tarefa fácil. As duas irmãs se amavam, mas o casamento de Zinnia a aleijou mais do que sua cegueira jamais poderia. Seu marido, Falmuro, proibiu-a de qualquer relacionamento social sem sua supervisão. Ele considerava Zinnia uma coisa desajeitada e inútil. Seu desamparo era fofo no quarto ou enquanto ela ficasse sentada quieta, como a linda flor que era. Falmug não conseguia suportar a ideia de sua esposa trazendo-lhe vergonha com sua deficiência ou, pior ainda, pena. Seus rivais de negócios espalharam muitos boatos sobre o motivo de ele ter escolhido uma mulher cega como esposa, e cada um deles foi, no mínimo, rude. Desde que Camila renegou sua família, ele a proibiu de colocar os pés em sua casa. As duas irmãs só puderam se ver durante o aniversário de Zinnia. Em dias alternados, Camila precisava subornar os funcionários da casa ou esperar por uma carta de sua irmã para mencionar casualmente um evento que ela participaria para que eles pudessem se encontrar casualmente. Desta vez, porém, as coisas foram diferentes. Continua no próximo vídeo.